Vamos lá. Vamos primeiro começar daquele jeitinho que a gente sempre começa, listando os órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor. Então, bora lá. Do mais interno, onde tudo começa. Lá dentro. Meio pra fora, na verdade. Os Zovo. Os testículos. Os testículos também são conhecidos como gônadas. Gônada. Masculina. Gônada masculina, tá? Vocês já conhecem esse termo aqui, gônadas? Já. Não? Então gravem gônadas, tá? Gônada significa o órgão lá que dá origem aos espermatozoides ou aos ovócitos. Daí tem a gônada masculina e a gônada feminina. Tudo bem? Então se acostumem com esse termo aqui. Gônadas. Beleza. Aí em torno dos testículos a gente tem um órgãozinho ali de armazenamento temporário dos espermatozoides. Epidídimo. Exatamente. Epidídimo. Depois do epidídimo vai surgir um ducto que vai levar os espermatozoides lá do testículo até a uretra. Hã? É diferente. É deferente. Eu decorei que ele é diferente. Aí eu lembrava. Só que escreve D, né? Diferente. Deferente. Mas vamos diferente. Ducto deferente. Beleza. Aí o ducto deferente vai levar então até a uretra. E a uretra, ela vai estar então envolta, né, pelo órgão de cópula. O dente. Olha lá. Tem duas. Quais são? São duas glândulas. Não. Vamos lá. Pregas de pele adaptadas ao sistema reprodutor. Quais são? Não sei. Vai que sabe. Como que a gente chama a pele que sustenta os testículos ali? Escroto. Isso, ou bolsa escrotal. E a gente tem aquela prega de pele que cobre o pênis. Como é o nome? Isso aí. O prepúcio. Prepúcio. Beleza? Então, esses são os órgãos aí que compõem o aparelho reprodutor masculino. E aí, pra gente, o que vai variar entre as espécies? Vai variar não tanto o formato do testículo, mas o tamanho, obviamente, vai variar, a posição do testículo e a angulação que ele está. Então, se ele está na vertical, inclinado ou na horizontal. A gente vai ver isso depois. Também vai variar o quê? O pênis, existem dois tipos de pênis. Existe o pênis fibroelástico e o músculo cavernoso. A gente vai ver mais adiante quais espécies tem qual. Vai variar a estrutura do pênis também. Alguns vão ter essa curvatura aqui, que é chamada de S peniano, enquanto outros não têm. Eles são retos. E vai variar também as glândulas anexas ao aparelho reprodutor. Então, além de tudo isso aqui, a gente também tem glândulas anexas ao aparelho reprodutor. Aí, quais glândulas a gente tem? São 4 tipos principais. É a vesícula seminal, glândula ampular, ou glândulas ampulares, no plural, que elas são pares mesmo, glândulas ampulares. As glândulas uretrais, Ampulares. e a próstata. Então, existem esses 4 tipos de glândulas e vai variar. Bulbo-uretrais. Isso. Bulbo. Bulbo primeiro, daí uretral depois. Bulbo-uretrais. E a próstata. Eles vão variar como? Eles vão variar em posição. Então, qual é o tipo de posição que o testículo pode ter? Ele pode ter uma posição abdominal, que é tipo a posição do testículo do bovino, então ele fica bem no meio das pernas, assim, uma posição abdominal.
Aí tem a posição perineal, que é mais aquele testículo na posição do gato. Sabe o testículo do gato? Né? Então essa é a posição dita perineal. E aí a gente ainda tem uma posição que é intermediária entre esses dois. Intermediária. O testículo também vai variar em relação ao sentido que você está no corpo do animal. A orientação, né? Quais são os tipos de orientações aqui que o testículo pode ter? Então, ele pode ser vertical, horizontal ou inclinado. Essas são as 3 variações também que a gente vai ver em relação à orientação dos testículos. Epidídimo não temos nada a declarar, os epidídimos, claro, eles vão variar de tamanho, formato, mas não que tenha algo a ser descrito a respeito. Ducto deferente também não. Uretra sim, mas aí a gente vai ver quando estiver falando das características do pênis, porque a uretra está dentro do pênis ali, passando ali dentro. E bolsa escrotal e prepúcio a gente vai falar mais adiante também. Então só para colocar essas diferenças aqui mesmo, que podem acontecer no testículo entre as diferentes espécies de animais domésticos. Poxa, já tem. Então, onde as coisas, testículos, onde as coisas começam a acontecer ali no aparelho reprodutor masculino. Então, bora lá. Quais são as 2 principais funções dos testículos? Produzir espermatozoide. Então, espermatozoide e o que mais? Testosterona. E testosterona. Né, os hormônios reprodutores. Produz um pouquinho de estradiol também, mas não é o principal hormônio produzido pelo testículo. Testosterona é o principal. Então tá, então daí agora a gente tem que entender onde que isso acontece lá no testículo. Então bora lá. O testículo então ele tem um formatinho assim, redondinho, na verdade ele é meio elipsoide, depende muito da espécie. O testículo do gato é bem redondinho. Do cavalo, do caprino, ovino, olha aí, anexo ao testículo, o epidídimo. O que vai acontecer então? O testículo, ele tem no seu interior uma estrutura que parece um novelo de lã. Então é como se a gente tivesse um novelo de lã aqui todo dobradinho. Esses novelos de lã estão bem organizados lá dentro do testículo. O fio do novelo de lã, imaginem que ele é oco por dentro, ele é como se fossem tubinhos. Esses tubinhos aqui, então, eles são chamados túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Então, os túbulos seminíferos estão organizados dentro do testículo, dentro de estruturas que são chamadas de lóbulos. Então, a gente tem lóbulos testiculares compondo ali o testículo. Aí a gente tem um conjunto de vasos que vão ligar o testículo, né, ou melhor, os túbulos seminíferos com o epidídimo. Aí depois a gente vê ali o nome desses ductos. Pode É lóbulos o quê? Lóbulos testiculares. A gente tem aqui rede testicular, ductos eferentes que vão formar essa comunicação dos túbulos seminíferos com o epidídimo. Porque no epidídimo é onde o espermatozoide fica armazenado temporariamente depois que ele é produzido. Então, assim, quem que produz os espermatozoides? É o túbulo. O túbulo seminífero. Tá? Então, a produção do espermatozoide ocorre aqui dentro. Então, os túbulos, produzem SPTZ, espermatozoides. Eu já escrevi aqui em cima, ó, vocês nem reclamaram. Produzem espermatozoides. Beleza. Não entendeu, né? Tá ignorando ali. E fora do túbulo seminífero, nós temos outras células presentes ali. Fora do túbulo seminífero. Então, nesse espaço aqui, ó, entre os túbulos seminíferos, tem células especiais ali. Que são as células de Leydig. Então, elas estão fora do túbulo seminífero.
localizadas fora do TS, né? O túbulo seminífero. Leydig. Localizadas fora do túbulo seminífero. E qual que é a função dessas células aqui? Produção de testosterona. Produzem testosterona. Então aqui a gente tem uma célula, que é a célula de Leydig, que vai produzir a testosterona. Dentro do túbulo seminífero, a gente também tem uma célula que vai ajudar a espermatogênese. Sem essa célula, a espermatogênese não acontece de forma adequada, que é a célula de Sertoli. Célula de Sertoli. Essas são as duas principais células do testículo. São as células de Leydig e as células de Sertoli. A célula de Sertoli, ela auxilia a espermatogênese. A gente já vai colocar ali. A célula de Leydig produz testosterona. A célula de Sertoli, em inglês, ela é conhecida como nurse. Nurse cell. O que é nurse? Suporte. Quê? Mas ela é uma célula de suporte, não é? É, mas nurse significa... Nurse não fala inglês. Malemar. Enfermeira. Então ela é conhecida como a célula enfermeira. Por quê? Porque essa célula ela vai dar suporte físico, nutricional e imunológico. A quem? As células da linhagem espermatogênica. É que é muita palavra nova, né? É muita palavra nova. A de Sertoli faz o mesmo processo, o mesmo mecanismo. Ela serve como uma célula que vai fazer com que as células espermatogênicas realizem a espermatogênese. Porque sem ela, elas não vão conseguir. Já vamos explicar o porquê que isso vai acontecer. Então, as células da linhagem espermatogênica, elas são muito especializadas. É a mesma coisa que acontecia lá com o neurônio. Uma célula muito especializada, ela não consegue realizar as atividades dela. Então, ela precisa de outra célula para realizar determinadas atividades, senão ela acaba sofrendo. E esse é o caso aqui dessas células da linhagem espermatogênica, que a gente já vai falar quem são. Tudo bem? Já vamos falar quem são essas aqui, ó. Então, a célula de Sertoli, a nurse cell, que vai dar, então, suporte físico, nutricional e imunológico às células espermatogênicas. Tá, eu acho que vamos falar logo disso. Quem são essas células da linhagem espermatogênica? Posso ir? Pode? Então, olha só. Nós temos espermatogônia. Aí nós temos espermatócito primário, espermatócito, de novo, secundário, espermátide e espermatozoide. A espermatogônia é como se ela fosse a célula tronco testicular. Ela é uma célula tronco que pode dar origem somente às células da linhagem espermatogênica. Ela não pode dar origem, por exemplo, a uma célula de Sertoli ou uma célula de Leydig, tá? A gente está acostumado a pensar assim, a célula tronco é uma célula que pode dar origem a qualquer célula, né? Acho que meio que a gente tem isso, não? Não, dá origem a outras células, não é? Célula tronco? Então, só que essa célula tronco, ela não vai dar origem, por exemplo, à célula cardíaca, tá? É diferente da célula tronco que a gente vai encontrar na raiz do dente. Hoje em dia tem uma técnica da medicina em humanos
que eles pegam a célula tronco contida na raiz do dente, implantam no coração, fazem um processamento in vitro dessa célula, induz a multiplicação dessa célula in vitro, aí pega aquele caldo de células ali e coloca na região do coração que sofreu um infarto. E aí essa região, essas células se regeneram e o coração volta a ter um funcionamento normal. Então, essas células tronco da raiz do dente, elas são células tronco que têm uma capacidade mais ampla de diferenciação. Ou seja, ela pode criar um número maior de tipos celulares, entendeu? Diferente dessa daqui. A espermatogônia, ela só vai se diferenciar em célula da linhagem espermatogênica mesmo. Tudo bem? Então tá bom. O que a espermatogônia vai fazer? A espermatogônia, ela faz mitose. Mitose. Então, o que acontece? Uma espermatogônia vai se dividir e vai formar quantas células por mitose? 2. E essas células, elas são iguais ou diferentes à célula original? Iguais. Iguais. Mitose, né? Na mitose, as duas células que são formadas são iguais à célula mãe. Só que aí o que vai acontecer? Uma dessas células aqui, ela vai sofrer um processo de diferenciação e vai se transformar no espermatócito primário. No espermatócito primário. Essa outra célula tronco aqui, ela vai permanecer como espermatogônia. E ela vai dar continuidade a esse processo de mitose para a formação de mais duas células. Uma que vai se diferenciar em espermatócito e a outra que continua sendo uma espermatogônia. E assim sucessivamente. É por esse motivo que indivíduos machos, mesmo quando já estão senis, eles ainda conseguem reproduzir. A gente vê aí os tiozinhos da lancha, né? Com as menininhas de 20 anos, o tiozinho tem 80 e um bebê no colo. Cara, como, né? Não, tudo bem, o amor é lindo, eu acho maravilhoso. Se for, assim, real e tal, acho maravilhoso, Tudo né? pra ser o velho da lancha. Mas a gente olha e a gente fica assim, né? Sei não, aí tem. Mas enfim. Mitose, então, ocorre com a espermatogônia. Aí o que vai acontecer? Essa célula aqui se diferencia em espermatócito primário. E aí o que acontece com o espermatócito primário? Ele vai fazer meiose. 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 Lembram que a meiose é dividida em duas etapas? Tem a meiose 1 e daí depois tem a meiose 2? Lembram disso? Claro que lembram. Meiose 1, então, ela vai acontecer aqui, ó, de espermatócito primário para espermatócito secundário. Corrige aí o teu caderno, Alexandre, porque na aula da manhã... Isso aqui não é aula da manhã, professor. Isso aqui é... Espermatócito secundário. Não, da manhã você escreveu errado. Escrevi errado, eu vou ter que corrigir, por isso eu já falei pra ele. O espermatócito secundário, ele vai se diferenciar em espermátide, através da meiose 2. Me perdi, já me perdi. Meiose 2. E aí dá origem a espermátide. E daí o que acontece aqui de espermátide para espermatozoide? Apenas uma modificação morfológica da célula. Então esse processo de diferenciação da espermátide para espermatozoide, esse processo aqui, é chamado de espermiogênese. Espermiogênese. Então o que é? É só uma alteração, uma modificação da morfologia celular. Modificação da morfologia celular. A gente já vai fazer um desenho maravilhoso aqui e aí vocês vão entender. Professor, então na primeira ali acontece a mitose, ok. Ela fica fazendo mitose. Da mitose, depois mais uma mitose e daí depois joga faz a... Quantas mitoses foram? O que eu quis representar aqui é assim, ó. A partir de uma mitose vão formar duas células. Uma que vai se diferenciar em espermatócito primário e a outra que vai continuar como espermatogônia. Entendi. Show. Essa outra vai dar continuidade a essa linhagem de célula-tronco pro resto da vida. Por isso que mesmo os indivíduos senis têm a capacidade de reproduzir ainda. Entendi. Porque tem célula-tronco lá que está fazendo a produção do espermatozoide. Fechou. Deu pra entender? Tudo bem até aqui? Não? Estão copiando ainda? Então... Não sei se eu quero.
A histologia do testículo. O que você quiser, só presta atenção. Imaginem, gente, que isso daqui é o tecido que vai delimitar o que é parte interna do túbulo seminífero do que é parte externa. Tudo bem? Então, aqui dentro do túbulo seminífero. O que delimita aqui o túbulo seminífero? Tem células epiteliais achatadas. Só que essas células aqui, elas têm capacidade de se contrair. Então, elas são chamadas células mioepiteliais. Células mioepiteliais têm várias regiões do corpo, mas aqui é uma delas. O que significa mio mesmo? Músculo, exatamente. Então, é uma célula epitelial que tem uma capacidade de músculo. Contração, exatamente. Então, ela tem capacidade de contração. Por que a gente precisa disso? Imaginem todos esses túbulos seminíferos aqui produzindo espermatozoides. Só que os espermatozoides ainda não se movimentam aqui. Então, quem que vai movimentar esses espermatozoides ao longo desses túbulos para levá-los até o epidídimo? O próprio túbulo seminífero fazendo contrações peristálticas. Tá? Então, é dessa forma que esses espermatozoides chegam até o epidídimo. Tudo bem? Beleza. Então, pela contração dessas células mioepiteliais. E aí, dentro do túbulo seminífero, qual que é a célula que a gente tem dentro do túbulo seminífero? Leite, né? Sertório. Célula de sertório. Olha como essa célula tem um formatinho engraçado. Mais ou menos, né? Essa é aquela célula de apoio, então, que nutre, serve. Isso, Então, fechou. essa aí. E aqui a gente vai colocar umas outras aqui. Essa aqui, a gente põe a outra célula de leite. Aqui. Então, essa célula aqui, que parece uma árvorezinha, toda cheia de ramificações, essa é a célula de sertório. Célula de sertório. Célula de sertório. Célula de sertório. E aí aqui, ó, no meio dela, ficam Nossa, cara, isso piorou o negócio. Piorou? Numerar esse negócio. 1, 2, 3. E vamos colocar um negócio amarelo aqui, ó. Bem aqui. Esse negócio amarelo é importante. Vamos colocar um outro aqui. E vamos fazer mais um desenho da célula do sertório aqui também. Beleza. Outra célula aqui. Aqui, independente de nota do segundo bimestre. Independente de nota do segundo bimestre, vai ter que. Pronto, tá bom. Tudo bem? Não. Vamos colocar números aqui, ó. Pra gente identificar lá. Então, vamos colocar número 1 aqui nesse antigônio. Número 1 aqui. Número 2. Ah, vai falar aí. Número 3. amarelo, no caso? Às vezes por matogônia, que eu tô falando. Número 5. Então, a célula de leite. Ah, e faltou aqui a célula de Leydig. Ela tá dentro ou ela tá fora do túbulo seminífero? Fora. Célula de Leydig fica aqui assim. Essa é uma célula bem grandona. Então, essa aqui é a célula de leite. Vamos colocar agora aqueles números ali que vai identificar as células da linhagem espermatogênica. Então, essa célula aqui mais basal, essas células em vermelho, que eu coloquei aqui, rosa, né? São as células da linhagem espermatogênica. Em branco, a célula de sertório. Então, a célula de sertório está dando suporte para a espermatogênese acontecer. E aí, quem são aquelas células? Então, essa célula aqui, ó, que está embaixo desse negócio amarelo aqui, é a espermatogônia. Logo acima dessa região amarela aqui, a gente vai ter espermatócito primário. Calma aí. Onde que é o espermatócito? Aqui, ó, a
segunda célula. Daí logo na sequência, a gente vai ter aqui espermatócito secundário, a espermátide e por último, os espermatozoides. Tá. Então, essa região aqui, ó, é uma região rica em desmossomos. Por que eu estou destacando aqui os desmossomos para vocês? Porque esses desmossomos aqui, nessa posição em que eles estão formando a barreira hematotesticular. Barreira hematotesticular. Por que que existe uma barreira entre hemato faz referência a sangue? Por que que existe uma barreira entre o sangue e essas células testiculares que vêm depois? Liguem essa ideia com o que acontece em cada uma das células da linhagem espermatogênica. A espermatogônia ela sofre mitose. Então, a espermatogônia, qual é a quantidade de material genético que tem dentro dela? Ela é uma célula haploide ou uma célula diploide? Célula diploide. A espermatogônia, ela tem um conteúdo 2N de material genético. Ela é uma célula diploide. Mas quando essa espermatogônia, a espermatogônia, ela vai dar origem ao espermatócito primário. Mas assim, só por um processo de diferenciação dessa espermatogônia em espermatócito primário. E por uma mudança de posição dessa célula. O espermatócito primário, ele já está em cima da barreira hematoencefálica. O espermatócito primário, ele é ainda uma célula 2N, diploide, mas ele ainda, agora essa célula está acima da barreira hematoencefálica. Aí o que vai acontecer com essa célula aqui? Ela vai sofrer meiose. Como resultado da meiose, qual é a quantidade de material genético que o espermatócito 2 vai ter? N. Ele é uma célula haploide. Ele já fez a meiose 1, ele já reduziu pela metade a quantidade de material genético que tem dentro dele. Então, ele é uma célula N, uma célula haploide. E aí, passa pela meiose 2 e forma a espermátide. A espermátide também tem uma quantidade N de material genético. É uma célula haploide. E o espermatozoide também. Uma célula com conteúdo N de material genético. Uma célula haploide. Agora, olha só. No nosso corpo, todas as células do nosso corpo têm quanto de material genético? 2N. Elas são células diploides. Essa célula aqui, ela ainda entra em contato com o sangue. Com o sangue, mais especificamente assim. Essa célula aqui, ela ainda entra em contato com o macrófago, com o neutrófilo. Essas células do sistema imunológico que ficam vagando pelo nosso corpo e reconhecendo se tem alguma alteração. Se o macrófago encontra alguma alteração, ele vai lá e digere aquilo. Seja uma bactéria, seja um fungo, ou seja uma célula que está apresentando um comportamento anormal, tem uma quantidade anormal de material genético. Porque no nosso corpo, as células do sistema imunológico, elas estão acostumadas com células 2N. Uma célula N, se o macrófago entrar em contato com o espermatozoide, o que ele vai fazer? Vai destruir o espermatozoide. Então, o motivo de existir aquela barreira hematoencefálica entre espermatogônia e espermatócito primário é para que essas células haploides não entrem em contato com células do sistema imunológico. Senão, essas células seriam destruídas. Existem algumas condições de inflamação dos testículos. Inflamação do testículo é chamada orquite. Orquite. Em que ela é causada por uma doença autoimune.